Todo mundo, quando pensa em Tomé, obviamente pensa no momento em que ele teve aquele surto de fé, onde na ressurreição de Cristo ele duvidou que Cristo realmente tinha ressuscitado. Não colocar minha mão na ferida em seu flanco, de maneira nenhuma acreditarei. Apesar de nós colocar um rótulo nele como incrédulo, eu posso te mostrar que, na verdade, ele é alguém de muita fé. E por isso, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo e aprendesse comigo algumas coisas com a vida desse homem. É no Evangelho de João que Tomé começa a ganhar uma certa proeminência. Apesar dele ser citado 11 vezes nos outros evangelhos, é aqui que ele vai ter um pouco mais de destaque. Inclusive, a primeira passagem que existe um certo destaque para Tomé é justamente em João capítulo 11, versículo 16, onde ele vai dizer o seguinte: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Essa passagem, primeiramente, ela já chama muito minha atenção. Até porque Jesus ele tinha acabado de sair da Judéia. Ele tinha acabado de sair da Judéia quase sendo apedrejado, inclusive. Agora, Jesus ele descobre que na Judéia, onde ele tinha acabado de sair, Lázaro estava adoecendo, estava prestes a morrer. E Maria e Marta estavam chamando, clamando para que Jesus pudesse voltar para a Judéia. Nesse momento, os discípulos ficaram assim, desesperados. Eles não queriam voltar para a Judéia. Afinal de contas, como eu disse, Jesus tinha acabado de ser quase apedrejado naquele momento. Mas é justamente nesse instante, onde todo mundo está com medo de voltar para a Judéia, para ver o que estava acontecendo com Lázaro, que Tomé se posiciona e ele diz: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Para você, isso pode parecer um certo pessimismo, mas se ele é pessimista, nós precisamos concordar que pelo menos ele é um corajoso pessimista. Tomé entendeu uma chave poderosa aqui. Ele entendeu que não é simplesmente sobre aonde nós estamos indo, mas com quem nós estamos indo. Se o que nos espera é açoites, se o que nos espera é apedrejamento, é morte, isso é indiferente, contanto que nós saibamos com quem nós estamos indo enfrentar todas essas coisas. Jesus, ele é alguém que olha para os discípulos e fala para eles que aquele que quer ganhar a sua vida, esse a perderá. Aquele que tentar preservar a sua vida, esse a perderá. E a verdade é que Tomé, ele entendeu isso cedo. Ele entendeu que estar com Cristo significa padecer com Cristo. E todos nós sabemos que é melhor sofrer com Cristo do que ser glorificado sem Ele. Paulo, ele vai entender isso muito lá na frente também. Ele vai dizer que traz as marcas de Cristo com ele, né? Que ele foi açoitado, que ele foi várias vezes ali apedrejado também, espancado. Mas tudo isso é glória. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, esse a perderá. Morrer com Cristo é melhor do que viver sem Ele. Muitos falam sobre viver para Cristo, mas eu pergunto, quantos de nós estamos dispostos a morrer pela causa dele? A verdade é que Jesus, ele não temia pela própria vida. Ele tinha um amor tão forte, o amor se entrega pelos seus próprios amigos. É que se nós queremos a semelhança de Cristo, vivermos com Ele e irmos após Ele, nós precisamos também nos cercar e nos encher das marcas que o Evangelho nos propõe. Todos nós ansiamos por uma vida confortável e talvez assim como os discípulos, nós não iríamos querer também voltar para a Judéia, onde a gente tinha acabado de ser ameaçado, quase apedrejado. Mas Tomé, ele não se importava com isso. Nesse momento, nós vamos descobrir uma certa característica de Tomé. Ele era alguém que estava disposto não só a viver por Cristo, mas a morrer por ele. E bom, apesar de todos os discípulos ficar com medo de voltar, depois que Tomé se posiciona e fala isso, vamos nós também morrer com Cristo, os outros discípulos se animam, né? Ou eles foram constrangidos ou eles ficaram motivados, mas o que nós não podemos dizer é que eles ficaram indiferentes diante dessa declaração de Tomé. A verdade é que alguém faminto por Deus, alguém radical em santidade, não consegue deixar o seu círculo social em paz. Ou aquelas pessoas que estão em volta se constrangem e se vão, ou elas se motivam e queimam junto contigo. Uma coisa que nós não podemos ser é indiferentes quanto àquilo que Jesus tem para nós. E é interessante porque quando eles decidem finalmente voltar para a Judéia, motivados por essa declaração de Tomé, eles vão experimentar um dos maiores milagres e acontecimentos bíblicos de todos os tempos. O que nós conhecemos como a ressurreição de Lázaro. Lázaro, sai para fora. Agora escuta, se eles tivessem ficado paralisados pelo medo,
paralisados pelo medo de ir até uma cidade que ofereceria perigo. Ou se eles até mesmo tivessem ficado confortáveis demais naquela cidade, eles não iriam experimentar esse milagre. Os olhos deles não viriam esse acontecimento. Caminhar com Cristo e segui-lo pode sim significar para nós morte, perseguição, apedrejamento. E de verdade, bem-aventurados somos nós quando isso acontecer. Mas uma coisa também é garantida. Quando nós nos apegamos em Cristo e vamos com Ele para qualquer lugar, nossos olhos verão coisas que nós jamais veríamos se tivéssemos ficado parados. Existe também um outro episódio na vida de Tomé que simplesmente me deixa impressionado com a sua vulnerabilidade, com a sua transparência. Em certo momento, ele olha para Jesus, também no livro de João, capítulo 14, versículo 5, e diz: "Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?" Sabe, eu gosto muito de Tomé porque ele não tentava polir as suas palavras. Pedro, ele sempre estava tentando parecer algo que ele ainda não era, sabe? Jesus, eu vou contigo até onde você for e não vou te negar e tudo mais. Ele sempre estava querendo mostrar. Tomé não. Tomé, ele era totalmente transparente quanto às suas dúvidas, quanto às suas questões. E ele chegava até Cristo e perguntava essas coisas. Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho, sabe? Existem muitas pessoas que acham que Jesus ele tem medo de dúvidas, tem medo de questões, e elas se martirizam quando em suas mentes pensam algo que pode talvez abalar a sua fé. Mas a verdade, a única forma de fortalecer a nossa fé é realmente questionando e principalmente indo até aquele que tem a resposta. Nós não podemos ter uma fé simplesmente fideísta, sermos pessoas fideístas, né? Que crê e não quer saber de nada. Não, nós podemos ter um certo fundamento para a nossa fé, nós podemos entender um pouco mais. E é com Cristo que nós vamos conseguir essa verdade. Tomé era alguém que não tinha medo de falar, olha, não sabemos. Não sabemos para onde o Senhor vai, sabe? Ele não tinha medo de parecer alguém que não sabia. Ele não queria sempre parecer que tinha todas as respostas. Não, ele era alguém vulnerável. Ele era alguém que poderia, sim, se apresentar sem respostas. Talvez não tenha a pergunta certa, mas ele sabia o caminho. Ele sabia aonde que ele ia encontrar as respostas. E isso importa mais. E mais uma vez, foi graças a essa disposição de Tomé de se posicionar como alguém que não sabe que nós temos uma das declarações mais lindas do Evangelho. É quando Tomé chega a Jesus e fala que não sabe para onde ele vai, não sabe qual o caminho, que Jesus olha para ele e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, mais uma vez, a posição de Tomé, né, arranca profundezas do coração de Deus para nós. Arranca verdades bíblicas fundamentais para nós. Nós, a imagem de Tomé, precisamos também, muitas das vezes, questionar. Jesus, eu não sei tal coisa, eu não sei tal coisa, o Senhor pode me falar, o Senhor pode iluminar o meu coração? E isso acontece. Mas enfim, se eu pudesse colocar um texto que define Tomé de fato, né, o texto mais famoso, nós finalmente chegamos nele. João, capítulo 20, versículo 24 ao 29, vai dizer o seguinte: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando com as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja convosco. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Sabe, queridos, algumas verdades nesse versículo chamam muito a minha atenção. A primeira delas, obviamente, é o fato de que Tomé, ele tinha dúvidas acerca da ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia vai falar que após 8 dias que Jesus já tinha ressuscitado, ele continuava no meio dos discípulos. Você entende que ele era alguém que tinha dúvida, mas ele não era alguém que se escondia atrás da sua dúvida e morria abraçado com ela. Não. Ele era alguém que tinha dúvidas, mas ele queria a verdade. Por exemplo, aquela pessoa ateísta, eu já fui, infelizmente, essa pessoa, aquela pessoa ateísta que, não, eu sou ateu, não sei o quê, eu duvido de várias coisas, mas ela não vai atrás de nada para saber sobre a verdade. Ela não abre um livro sobre ateísmo e não abre um livro sobre religião. Ou seja, ela tem uma dúvida, mas ela se esconde atrás dessa dúvida. É um lugar muito mais confortável. Tomé não. Tomé, apesar de não saber ao certo se Cristo realmente tinha ressuscitado, ele continuava, depois de 8 dias, no meio dos discípulos. Por quê? O que manteve Tomé lá? O desejo pela verdade. E como eu disse, Jesus ele não tem medo das nossas dúvidas. Quando
da forma que Tomé queria ser provado, Jesus aparece e prova para ele. E é interessante porque foi com um toque em Jesus que todas as suas dúvidas foi sanada. Apenas um toque em Jesus e os seus olhos e tudo sua vida foi transformado, né? Então realmente nós precisamos entender que Jesus ele não tem medo das nossas dúvidas e que ele está acessível para que nós possamos ser sanados nele, né? E mais importante que isso, Tomé ele era alguém que tinha dúvidas, mas quando ele descobre a verdade, ele vive em resposta a essa verdade, né? Ele não é alguém que diante da verdade ele fica indiferente, não. Beleza, eu tenho dúvidas, eu tenho muitas dúvidas, eu sou enfático dessas dúvidas. Mas quando ele descobriu a verdade, ele viveu em resposta a isso. Alguns dizem que depois disso, Tomé saiu pregando até por meio da Índia e para vários lugares ali dos países asiáticos e morreu provavelmente enquanto estava ajoelhado a flechadas, né? E é interessante porque nós estamos falando de um homem que foi das dúvidas ao martírio. A questão não é ter dúvidas, mas para onde as suas dúvidas estão te levando. Se elas estão te levando para mais perto de Cristo, eu espero verdadeiramente que quando você descobrir a verdade, você viva em resposta a essa verdade. Das dúvidas ao martírio, das dúvidas a morrer com Cristo. Um dia, Tomé, no começo da sua caminhada, olhou para Jesus e talvez ele não soubesse o peso das suas palavras, mas ele disse, vamos nós morrer com Cristo. Mas agora, depois de ter toda a sua vida transformada e as dúvidas respondidas, ele não mais queria morrer com Cristo, ele decidiu morrer por Cristo. E esse é o ponto, das dúvidas ao martírio. Esse é o apóstolo Tomé. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer. Saiba que nós temos outros vídeos aqui sobre outros apóstolos também. Temos também vídeos sobre histórias de avivamento, vídeos sobre filmes também. Enfim, tem diversos vídeos aqui. Eu gostaria que você pudesse assisti-los e também enviar para quem você acha que vai ser edificante e interessante esse conteúdo. No mais, me siga nas redes sociais e logo tem mais vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!